Alguém precisa se levantar. Alguém da família precisa levar Deus a sério. Se tiver um que leve Deus a sério, os demais vêm para a presença de Deus. Amém? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 6. Esse homem aqui, ele foi um louco, entre aspas. Não que ele era louco, né, irmãos? Pelo amor de Deus, estou falando que Noé era louco. Mas ele foi um louco, entre aspas, sábio. Viu? Olha o que diz aqui. Capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar o quê? Continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou, leia comigo, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, amém? E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então para aqui um pouquinho, irmãos, você vê uma geração toda corrompida. É uma geração toda desviada do caminho do Senhor. Só que não está diferente de hoje. Está diferente de hoje? Não está. A Bíblia fala que o pensamento do povo, dos homens, eram maus. As imaginações do coração eram maus diante de Deus. Só que hoje não tem diferença. Tem, irmãos? Tem diferença para os dias de hoje? Não tem. E só que naquela época Deus falou: eu vou destruir, eu vou enviar o dilúvio, vai vir o dilúvio e vai acabar com tudo, vai resetar, né? Ou seja, vamos acabar com tudo e vamos começar tudo de novo. Foi o que Deus fez. Só que agora Deus não vai fazer isso. Deus não vai vir o dilúvio mais. O mundo não vai mais acabar com o dilúvio. Quando Deus envia o dilúvio e toda a raça humana é destruída, e Noé sai da arca com a família, Deus fala: Noé, eu nunca mais vou destruir a terra, o mundo, o planeta. Eu nunca mais vou destruir com dilúvio, com água. E o símbolo dessa promessa, dessa aliança que eu estou fazendo, vai ser um arco que eu vou colocar no céu, que é o arco que nós conhecemos, que é o arco da aliança. E muitos até, infelizmente, pegaram o arco, né? Pegaram o arco da aliança para fazer símbolo de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então hoje, quando a gente olha para o arco, aí a pessoa fala: o arco é de fulano de tal, o arco é daquele grupo. Não, o arco da aliança lá no céu pertence ao Senhor, e é a aliança de Deus com o homem. A aliança de Deus com o homem. E chama-se Arco da Aliança. Não é arco-íris, tá? Arco-íris é porque o povo colocou esse nome mais pra frente devido a uma deusa lá que eles acreditavam lá, e aí acrescentou íris, mas Deus não fez íris nenhuma não. Deus fez Arco da Aliança, amém? É o Arco da Aliança lá que você vê quando sai o sol, né? Chove, sai o sol, você vê o Arco da Aliança lá. É o símbolo da aliança de Deus com os homens. Mas você vê, Deus destruiu tudo, irmãos. Todo mundo. Mas antes de Deus destruir, Deus ainda deu um prazo para que essas pessoas ouvissem a palavra. Noé, ele prega ali em torno de quase 100 anos ou mais, pregando a palavra de Deus. Gente, vai vir um dilúvio aí. Gente, vai vir chuva, vai chover sobre a terra. Mas como acreditar? Como acreditar em algo que a pessoa nunca viu, né? Não tinha chovido ainda. Não tinha chovido ainda sobre a face da terra. E o Noé dizia: gente, vai vir chuva. Deus vai mandar chuva. O pessoal não sabia nem o que era chuva. É a mesma coisa hoje. Nós estamos pregando. Pessoal, Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. E alguns zombam, alguns riem, né? Jesus vai voltar. Sim, foi falado desde a época da minha avó, está falando isso. Mas vai. Mas é uma verdade, ele vai voltar, ele está voltando. A terra está se preparando para isso. Nós, Igreja do Senhor, estamos nos preparando para isso, irmãos. E vai ser um dia maravilhoso para os salvos. Para os não salvos vai ser o pior dia da existência humana. Vai ser um dia de tormento, vai ser um dia de infelicidade, um dia de terror, de pavor, da separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Então nós temos que estar na presença de Deus, servindo o Senhor. Amém? No nome de Jesus. E o Noé, o que ele fazia? Deus mandou ele fazer uma arca. Noé, você vai construir uma arca assim, 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 assim. E o homem começou a dedicar todos esses anos fabricando uma arca. E as pessoas chegavam para ele: o que você está construindo aí? Aí eu estou fabricando uma arca. Mas para que essa arca? Porque Deus vai mandar chuva. Ah, Noé, você tá de brincadeira. O Noé está enlouquecendo. E muitos dos nossos familiares às vezes olham para nós e acham que nós estamos enlouquecendo. Agora minha mãe foi lá na igreja e disse que trouxe aí um óleo ungido, começou a ungir as paredes aí. Eu tô ficando doida, né? O que esse óleo vai fazer? Alguma coisa? O óleo não vai fazer nada, mas a nossa fé na palavra, a nossa fé em Jesus Cristo, amém? O nosso posicionamento de fé, ele vai ativar o poder de Deus na nossa família. E alguns zombam de nós. Ah, agora minha mãe está lá na igreja. Não sai da igreja. É quarta, é sexta, é domingo. É quarta, é sexta, é domingo. É quarta, é sexta, é domingo. Pronto, ficou doida. Ficou louca e fanática. Mas o Noé era visto assim pelas pessoas. Imagina os familiares de Noé. Eu não estou falando da família, mulher, filhos e noras. Esses viam Noé como homem de Deus. Esses viam Noé como uma pessoa dirigida por Deus. Tanto é que foram salvos no dilúvio também. Tanto é que ouviram a mensagem que Noé estava trazendo. Mas eu estou dizendo a parentela, né? Os outros, os vizinhos, os amigos, via Noé lá construindo aquela arca dia e noite. Não, está ficando doido. Agora Noé colocou na cabeça que vai vir um dilúvio. Agora Noé colocou na cabeça que vai vir uma chuva aí, que vai cair água do céu. Onde já se viu cair água do céu? Nunca aconteceu isso. E muitas pessoas falam de nós. Ah, agora os crentes falam que esse Jesus vai voltar, que esse Jesus está voltando, o Apocalipse, tem muita gente que zomba, né? Ah, agora é o Apocalipse, é a marca da besta. Mas irmãos, tudo isso é bíblico. Tudo isso vai se cumprir. Tudo isso vai se cumprir, vai se cumprir. A grande tribulação, a marca da besta, vai se cumprir, tudo isso vai se cumprir. Tudo isso vai acontecer, porque está escrito. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo que Deus escreveu não vai passar nada. Céus e terra passarão, porém as palavras dele não hão de passar. Amém? Então, irmãos, nós temos que, como eu disse para vocês no começo, entre aspas, nós temos que ser os loucos, né? Não estou dizendo que você é louco, vai sair jogando pedra nos outros, não. Mas aquelas pessoas que acreditam numa verdade sobrenatural. Numa verdade sobrenatural, irmãos. Porque é a volta de Jesus. E você tem que ficar firme nesse propósito. E muita gente vai tentar tirar você desse propósito. Vai tentar tirar você do caminho. Mas você vai ficar firme, crendo ali, irmãos, no que Deus falou. A Bíblia diz que Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus. E não sei se você já reparou, naquela época da antiga aliança não era a época da graça. Nós estamos vivendo agora a época da graça. Do favor imerecido, naquela época não. Só que mesmo naquela época da antiga aliança, aquele homem, por andar com Deus, por ter uma comunhão com Deus, por viver na presença dele, ele encontrou graça. Ele encontrou favor diante do Senhor. Quanto mais nós, irmãos, que somos depois da nova aliança, nós somos feitos filhos de Deus. Noé não era filho, não era servo de Deus. Nós que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, hoje nós somos feitos filhos de Deus. Quanto mais um filho de Deus não vai encontrar graça. Você encontrou a graça de Deus. Você encontrou o favor de Deus. Trabalhando a seu respeito, trabalhando a seu favor. Amém, irmãos? Então fica firme, porque eu e a minha casa, você e a sua casa, vamos servir ao Senhor. Pastora, mas fulano é difícil, mas Deus é maior. Pastora, fulano é endurecido. Oh, meu irmão, a palavra de Deus é como um martelo. Está lá em Jeremias que ela quebra, esmiuça a pedra, esmiuça a pedra. Não tem pedra que a palavra de Deus não quebre. Não tem coração endurecido que a palavra de Deus não vá lá e não quebre, irmãos. Não tem. Não, pastor, porque aquela pessoa é uma pessoa difícil. Ai, como é difícil, eu acho que nunca vai se converter. Nunca fale isso. Nunca diga nunca. Aqueles que aparentemente são os mais difíceis
são aqueles que nos surpreendem e se convertem primeiro. São aqueles que a gente fala, esse aí vai ser o último, né? Porque nós analisamos as pessoas por fora. Nós analisamos as pessoas pelas atitudes dela. Nós analisamos as pessoas pelos comportamentos delas. E Deus, Ele esquadrinha o coração. E aí nós olhamos para uma pessoa com atitude rebelde. Você olha para uma pessoa da sua família com atitude rebelde, uma pessoa com atitude endurecida para a palavra, e você fala, esse aí, ó, ixi, esse aí não vai não, pastor, isso aí vai ficar aqui, ó, dando trabalho, isso aí não vai se converter. Irmãos, e às vezes até o primeiro. E se torna muito mais crente, muito mais firme com Deus do que até você, irmãos. É só uma questão de nós permanecermos crendo. Amém? Permaneça crendo na palavra e na promessa de Deus. De Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Agora eu quero que você deixe aí, por favor, deixa aí o Gênesis. Por gentileza, nós paramos aqui em Gênesis capítulo de número 6, no versículo de número 10, não é isso? Mateus 24:38. Quando você achar, você diga amém. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então para um pouquinho, nós estamos falando lá de Noé. Noé está pregando quase 100 anos, ou até mais, 100 anos pregando sobre a terra, falando, pessoal, vai chover, vai vir chuva, essa chuva vai inundar, vai acabar com tudo. E irmãos, e o povo zombando. E aqui o próprio Jesus, ele está falando, na época de Noé, no tempo de Noé, o povo comia, bebia. Ah, pastor, não podia comer não? Não podia beber não? Irmãos, aqui Jesus está se referindo que o povo fazia a festa. Sabe, vivia como se nada fosse acontecer, né? Não é, o problema não está em não comer e não beber água, né, irmãos? Beber água, viu? O problema não está em comer e não beber. O problema está que as pessoas faziam festas e também não tem problema em fazer festa desde que seja algo consagrado a Deus, né? Ah, pastor, não é pecado fazer festa. Então vamos fazer uma festa lá em casa e vou fazer um baile, um arrasta-pé. Irmão, aí você não é crente não. Você me desculpa, mas você não é de Jesus não, né? E aí eles faziam, não estavam nem aí. E a Bíblia diz que eles casavam, davam-se casamento, também não tem problema nenhum em se casar. Tem que se casar, é melhor casar do que abrasar, não é isso que a Bíblia fala? Então é melhor casar. Só que, agora você imagina as pessoas dizendo, Noé, vamos ali, Noé, vai ter uma festa, em tal lugar vai ter uma festa, vai ter um casamento, vamos! E o Noé fala, não, hoje eu não vou, você me desculpa, mas eu tenho uma missão de Deus aqui, eu vou continuar construindo a arca, porque eu não posso atrasar, porque tem um tempo determinado para que essa palavra se cumpra. E em tal tempo determinado essa palavra vai se cumprir, então eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair, eu vou continuar firme no propósito. Irmãos, e para nós aqui, eu não estou dizendo que você ir ao casamento seja pecado, não é pecado. Você ir a uma festa de família também não é pecado, dependendo do que tem lá, né? Do que tiver lá. Se tiver coisas que não agradam a Deus, então não vá. Para se manter firme na presença de Deus, você guardar a sua salvação. Mas eu estou dizendo que existem muitas distrações que tentam tirar você do propósito real, que é a sua salvação e a salvação da sua família. E essas coisas estão maiores agora do que nunca. Você pode observar, lá na época do seu avô, lá na época dos seus antepassados, não tinha esses negócios de rede social. E é bênção, amém? É bênção. Mas para alguns é maldição. Para algumas pessoas é maldição. Tem alguns que estão se acabando nas redes sociais. Estão destruindo seus casamentos na rede social. Estão, irmãos,
conversando com pessoas que nem sabem quem está lá do outro lado. Às vezes é um criminoso que está lá do outro lado e a pessoa está lá, irmão, batendo papo. Tem pessoas que estão se afundando no pecado, não sabem usar. Se fosse para usar de uma forma santa, para ganhar almas, ainda bem. Mas não está se destruindo. Isso aí chama-se distração, porque uma pessoa passa 1 hora, eu vou falar por baixo, tá? Porque eu sei que é muito mais. Eu sei que é muito mais devido a algumas pesquisas. Irmãos, tem pessoas que passam muito mais do que 1 hora numa rede social. Pessoa que fica 1 hora no Instagram só. 1 hora, irmãos. 1 hora é muita coisa. É uma, irmãos. 1 hora. 2 horas no Facebook olhando a vida dos outros. 2 horas. 3 horas. Tem pessoas que ficam 3 horas no Facebook, no Instagram. Fica 3 horas, irmãos. 3 horas é muita coisa. Aí você chama para orar. Não, misericórdia, meu Deus, pastor, vai orar 1 hora, pastor, é muita coisa. Uma pessoa fica 3 horas numa rede social, stalkeando, vendo a vida dos outros. Isso aí tudo é o que, irmãos? É distração. O diabo, ele prepara a distração para tirar você do foco, você do alvo. Entenda, eu não estou falando que você não deva ter rede social. Cada um sabe de si, cada um se examina. Não é isso que eu estou pregando aqui. Eu estou dizendo para você tomar cuidado com as distrações. O diabo é mestre em distrair. Por que ele tenta me distrair? Porque como ele não consegue me tirar da presença de Deus, ele fala, então eu vou preparar uma distração para que ela não fique firme no propósito. Para que ela fique distraída. Porque se ela estiver distraída, ela não vai orar pela família dela. E aí eu vou poder atingir eles. Se ela estiver distraída, ela não vai fazer um jejum, porque ela vai estar distraída. Então eu vou poder atingir a vida dos familiares. E a coisa é tão séria, irmãos, que a Bíblia fala que por amor da fé de Abraão, Isaac foi abençoado. E por amor da minha fé, da sua fé, a nossa família é abençoada. Eles recebem livramentos de Deus por amor à sua fé. Eles estão fora da palavra, fora do caminho, aí eles chegam para você assustar, falam, menino, eu acho que eu tive uma sorte hoje. Aí você fala que foi, nossa, o negócio lá quase me matou, mas não matou, foi uma sorte. Você sabe que não foi sorte. Você sabe que foi Deus livrando aquela pessoa por amor à sua fé. A sua vida de oração, a sua vida de comunhão. Então o diabo, ele tenta distrair. Já que eu não vou tirar ela da presença de Deus, já que eu não consigo tirar, eu vou fazer o seguinte, eu vou distrair. E aí vem as distrações. E eu vou dizer para você, não só rede social que é distração não, irmãos. Trabalho também é distração. A Bíblia menciona que quando Marta estava ocupada com muitos afazeres, Jesus olha para Marta e diz, Marta, você está distraída. Trabalho também é distração. Tem pessoas que são distraídas com o trabalho, nunca tem tempo para Deus, irmãos, acham que a vida é trabalhar. Aí um dia mal se levanta e não vai poder trabalhar, aí vai ter tempo para Deus? Está errado. Então nós temos que focar. Qual é o meu alvo? O meu alvo é buscar a Deus. O meu alvo é me santificar. E o meu alvo é ganhar a minha família para Cristo. O seu alvo é ganhar a sua família para Jesus.